Um termo muito usado para demonstrar como o diabetes é perigoso é a palavra silenciosa. Uma doença silenciosa é aquela que, muitas vezes, não apresenta sintomas que possam ser identificados com facilidade. No domingo, dia 14 de novembro, foi comemorado o Dia Mundial do Diabetes, data que visa a conscientização sobre os riscos dessa enfermidade e a promoção de diagnósticos precoces para salvar vidas. Diabetes é uma doença crônica provocada pela falta de insulina, que afeta como o corpo processa o açúcar no sangue. Os dois principais tipos de diabetes é o 1 e o 2, como esclarece o especialista. Sim, a gente tem os dois tipos, que é a diabetes tipo 1, que ela já é genética, quando a pessoa descobre ali ao nascimento ou na primeira infância, que é uma deficiência na produção da insulina. E a gente tem a diabetes tipo 2, que é a mais comum. Mais de 90% dos casos de diabetes são diabetes tipo 2, que é uma diabetes adquirida ao longo da vida, principalmente por hábitos alimentares, sedentarismo, que é uma deficiência na ação dessa insulina. E essa diabetes tipo 2 é quando a gente tem ali a produção da insulina, só que ela não consegue captar a glicose. E esse excesso de glicose vai ficando na corrente sanguínea, fazendo uma hiperglicemia, que é o que gera o diabetes. Seria o excesso de açúcar, o excesso de carboidrato refinado, que são alimentos à base de farinha branca, também o excesso de álcool, o sedentarismo, pessoa que não faz atividade física, e o tabagismo também é um dos fatores. Além do que, a pessoa obesa, se ela tiver alguma outra comorbidade, por exemplo, uma hipertensão, que é uma pressão alta, um colesterol ou um triglicérides elevado, ela tem 5 vezes mais chances de desenvolver essa diabetes tipo 2. Silenciosa, a doença pode causar sérios problemas ao organismo. É importante ficar atento aos fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes. A atividade física e boa alimentação são os grandes aliados na prevenção. O paciente, quando chega já no consultório, a pessoa ali que tem antecedente familiar diabético, principalmente os avós, porque aumenta ali a chance em 66% de ter diabetes. Então ela já precisa ter uma atenção especial, principalmente na alimentação, no estilo de vida, e também o exame de sangue, ela consegue ver se ela já está pré-diabética, que é o estado que ela precisa ter uma alerta ali, que é quando a glicemia ultrapassa 100 e fica entre 100 e 120, que é o corpo já está falando, olha, melhora seus hábitos alimentares, senão você vai se tornar diabético. E aí ela precisa ter uma atenção a mais, realmente melhorar a qualidade da alimentação, principalmente, que muitas vezes as pessoas não prestam atenção na alimentação, acreditam que só o medicamento vai resolver ali a curto prazo, e se não mudar, essa glicemia não vai abaixar. E começar a fazer uma atividade física para não deixar se tornar diabetes. Ela pode ter ali falência renal, ela pode ter complicações aumentando o risco de infarto, perda de membros mesmo quando a diabetes já está mais agravada, porque ela perde a sensibilidade das extremidades, das pontas dos dedos. Aí depois começa perdendo um dedo, começa perdendo às vezes um membro, tipo uma mão ou um pé, por conta de não melhorar esse estilo de vida e controlar a glicemia para melhorar esse nível de diabetes. Não é só o açúcar, os doces, os grandes vilões. Por isso, alimentos dietéticos nem sempre são a melhor escolha. O consumo de bebidas alcoólicas e carboidratos chamados simples, como a farinha branca, também merecem atenção no consumo. Quando se fala já de diabetes, a pessoa logo associa o açúcar e já vai correndo e começa a comprar todos os alimentos dietéticos que encontra. Mas na própria embalagem já fala que o alimento dietético é para ingestão controlada de açúcares e não para pacientes diabéticos. Só que as pessoas acreditam que é para todos os diabéticos e pode comer à vontade. Só que o carboidrato presente nesses alimentos também vão ser metabolizados e vão aumentar a glicose, que é como se fosse um açúcar no sangue, fazendo com que a diabetes possa piorar. Um outro alimento também que piora muito a diabetes é o álcool, porque o álcool, na hora de ser metabolizado, ele vai virar um carboidrato como se fosse um açúcar e de alto índice glicêmico, quer dizer que ele vai ser absorvido rapidamente na corrente sanguínea, piorando também o nível da diabetes. Então, se puder trocar os alimentos de farinha branca pelos integrais, é uma boa opção, e se puder colocar uma proteína junto ali, seja uma proteína animal, um leite, uma carne, ou uma proteína vegetal mesmo, uma soja, uma lentilha junto com o carboidrato, vai fazer com que o índice glicêmico ainda seja mais baixo e ela seja melhor absorvida, melhorando também o nível da glicemia, que é a glicose ali no sangue,
fazendo com que o diabético tenha um controle muito maior ali sobre os alimentos que ele pode comer no dia a dia. E se a pessoa gosta de consumir bastante fruta, a fruta tem fibra, o que já controla um pouco esse carboidrato, só que uma boa opção é colocar uma fibra adicionada além da própria fruta. Por exemplo, uma banana com aveia, um pouquinho de canela, porque a canela também controla a glicemia. Então, é melhorar a qualidade do alimento. E se for nas frutas, evitar que seja só suco de fruta, porque o suco em si, quando ele é triturado, a fruta perde um pouco da quantidade de fibra, fazendo com que esse índice glicêmico ali, a quantidade da glicemia que vai ser absorvida, seja maior. Então, se a pessoa puder comer a fruta, vai ser muito mais benéfico do que o próprio suco.